Alguém me perguntou se devemos orar pelos mortos. Bom, a Bíblia ela é bem clara nessa doutrina. Ela diz que assim que morremos, segue-se o juízo. Ensina também que qualquer decisão por Cristo tem que ser tomada em vida. Então isso nos leva a entender que não há nenhum fundamento teológico para intercedermos pelos que morrem. Para os católicos romanos, essa doutrina de orar pelos mortos e fazer intercessões vem do segundo livro de Macabeus 12:45. Olha o que diz o texto. Mas considerando que existe uma bela recompensa guardada para aqueles que são fiéis até a morte, então esse é um pensamento santo e piedoso. Por isso mandou oferecer um sacrifício pelos pecados que tinham morrido, para que fossem libertados do pecado. É desse texto que a Igreja Católica Romana eles extraíram essa doutrina de orar pelos mortos e de fazer intercessões para que as pessoas sejam libertas do pecado ou tenham aí uma segunda chance para a salvação. No entanto, nós, protestantes, não reconhecemos a canonicidade deste livro de Macabeus, nem tampouco a sua legitimidade desta doutrina, uma vez que o protestantismo não se submete às tradições da Igreja Católica Romana e sim apenas das Sagradas Escrituras. Ficamos apenas com aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a salvação de uma pessoa depende exclusivamente da sua fé na obra salvadora da graça de Cristo Jesus, e que esta fé deve ser declarada em vida, aqui na terra, e que após a morte segue-se o juízo, como está ali em Hebreus 9:27. Olha o que diz o texto. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então nós vemos que a doutrina bíblica é essa, que é o homem estar sujeito a morrer uma só vez. E há uma doutrina muito importante também que está ali em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31. O pobre Lázaro e o rico. Aonde o rico ele tenta comunicação, aonde o rico diz, ele clama a Abraão para que possa voltar do mundo dos mortos para alertá-los, e isso lhe é impedido. E Abraão diz que eles têm Moisés e os profetas. Então essa comunicação entre vivos e mortos, a Bíblia também condena. E fica claro que não pode haver nenhuma comunicação entre vivos e mortos. Olha o que diz o texto lá em Lucas 16. E eu vou estar lendo do versículo 26 em diante, para ser breve. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então fica claro aqui para nós. Bom, o ponto de vista bíblico diz que é inaceitável acreditarmos no purgatório e no limbo, aonde as pessoas ficam aguardando uma segunda chance para a salvação. Então, em hipótese alguma, devemos celebrar cultos aos mortos. Antes, pelo contrário, fomos chamados a anunciar o Evangelho aos vivos, para desfrutarem a vida que só existe em Cristo Jesus. Espero que você tenha gostado dessa explicação. No Entendes Tu, que ele vai ficando por aqui até o próximo vídeo, se Deus quiser.